Olá, bem-vindos ao canal Vilma Pereira Eu Gostei Eu Partilho para um vídeo bem diferente dos demais, porque normalmente falo em produtos para beleza femininos e este tanto se adequa a mulheres como e cada vez mais também a homens. Vou falar-vos da minha experiência com a rinoplastia, ou seja, com a cirurgia que realizei ao meu nariz. Na realidade, a rinoplastia é uma cirurgia cada vez mais procurada e ainda bem que assim é, porque cada vez é mais aperfeiçoada a sua técnica, cada vez é menos dolorosa, cada vez o pós-cirurgia tem menos dias associados, menos dolorosos, cada vez é muito mais simples, cada vez os resultados são mais perfeitos para quem realiza. Há vários motivos para se recorrer à rinoplastia, pode ser apenas por motivos estéticos, porque a pessoa não se sente bem realmente com a sua aparência e, digamos, a rinoplastia é das cirurgias que mais muda a aparência de uma pessoa, mais tem resultados positivos em curto espaço de tempo e com grande satisfação de quem a procura. Também há pessoas que procuram a rinoplastia não por fins estéticos, mas por fins disfuncionais do seu nariz. Pessoas que respiram mal, que têm sempre o pingo no nariz, que não sentem cheiros, normalmente recorrem à rinoplastia e que também têm grandes melhorias em termos funcionais do seu nariz. No meu caso, eu recorri por as duas razões. Era por fins estéticos, sem sombra de dúvida, sempre me perturbou imenso ter um grande nariz, mas mais do que isso, o meu nariz não era funcional. Eu não sentia cheiros, não conseguia dormir bem, ressonava e, portanto, para mim, posso-vos dizer que foi uma bênção, porque tudo isso melhorou imenso. Agora, quem é que pode recorrer à rinoplastia? Há três tipos de pessoas que não podem recorrer à rinoplastia. São elas pessoas que têm doenças como hipertensão, doenças cardíacas e doenças como diabetes. Estas três classes não vão poder recorrer à rinoplastia porque será perigoso e poderá ter maus resultados. De resto, toda a gente pode recorrer desde que tenha poder de compra. E quanto é que custa uma rinoplastia hoje em dia? Depende muito da clínica que escolherem, depende muito do cirurgião que escolherem. Tem a ver também com o tipo de cirurgia que é realizado, se é uma cirurgia mais superficial ou mais profunda. Aconselho-vos já a não escolher um cirurgião pelo preço, pelo ser barato. Isso nunca tem bons resultados a nível de cirurgias que envolvam saúde, que envolvam fins estéticos na cara. Mais importante é o vosso bem-estar, a vossa saúde e o resultado final. Mas posso-vos falar de valores na fasquia dos 3.500 euros a 5.000 euros, já com um bom cirurgião e com um bom resultado, que é o que todos pretendemos no final. No meu caso, a minha cirurgia foi realizada pela doutora Luísa Magalhães Ramos. Eu, na altura, escolhia esta cirurgiã, a doutora Luísa Magalhães Ramos, no fim de muito pesquisar, mas o principal motivo que me levou na altura foi o tipo de anestesia, porque eu sempre tive muito receio, não das cirurgias em si, mas da anestesia geral. Porque tudo o que eu li sobre anestesia geral é que ela pode correr muito bem e não se passar nada, ou pode correr muito mal, ficar com perdas de memória, por exemplo. E no fim de muitos e-mails eu ter enviado para vários cirurgiões estéticos do país, e todos me responderem que a cirurgia era feita com anestesia geral, a doutora Luísa Magalhães Ramos me respondeu que este tipo de cirurgias fazia sentido ser com anestesia local, mais sedação, que não seria necessário uma anestesia geral. Eu fiquei rendida. E depois também o facto da empatia que criamos com ela na primeira consulta me fez ter certeza que tudo iria correr pelo melhor, assim como correu realmente. Outra questão que me fazem muito é se pode fazer duas cirurgias em simultâneo, ou seja, a rinoplastia e outra cirurgia estética. E a resposta é sim, pode-se fazer. E no meu caso, eu fiz sim. Desabafei com a doutora Luísa Magalhães Ramos que se esta cirurgia, se a rinoplastia corresse bem, tinha um sonho de futuramente fazer uma mamoplastia de aumento. Ao qual a doutora me respondeu que era óbvio que iria correr bem, porque a rinoplastia é uma cirurgia que para ela era simples e não só. Os valores em termos de cirurgia, o que sai mais caro numa cirurgia é a equipa que se contrata para efetuar essa cirurgia. A equipa de enfermeiros, de anestesistas, mais a cirurgiã, fazendo duas cirurgias em simultâneo, a equipa já lá estava. A equipa seria paga por uma vez só. E o espaço de ocupação da clínica também seria pago por uma vez só. O que é que eu teria de pagar à parte?
as próteses em si. No meu caso, que era uma cirurgia de aumento, teria de pagar o silicone à parte, não pagaria mais nada. E eu arrisquei, não olhei para trás, arrisquei e fiz os exames todos também correspondentes à mamoplastia. Se quiserem ver que exames foram e como correu, vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Portanto, subscrevam aqui o canal e ativem as notificações para saberem quando é que eu vou lançar esse vídeo, porque eu vou esclarecer tudo também com respeito à mamoplastia que fiz com a doutora Luísa Magalhães Ramos. Agora, outras dúvidas que tens, tu que pretendes ou estás a pensar em rinoplastia. Por exemplo, onde ficam as cicatrizes da rinoplastia? As cicatrizes da rinoplastia ficam por baixo do nariz. Aqui assim, nesta zona, à volta, as cicatrizes não se vê absolutamente nada. Outra dúvida que surge é quanto tempo é que tens que ter de convalescência em casa. E basicamente são precisos 15 dias de pós-operatório após uma rinoplastia. Durante esses 15 dias, tens de estar em repouso absoluto, não podes praticar exercícios físicos, tens de descansar o máximo possível, tens de comer bem, tens de tomar a medicação que te for receitada e, sobretudo, não podes nem fumar, nem estar com pessoas que fumem, nem em ambientes em que haja o mínimo de tabaco possível. Isto é de extrema importância para a sua cirurgia correr bem e não ganhar infecção no pós-operatório. Agora, outra questão, se é uma cirurgia indolor, se provoca dor, mal-estar, o que é que se passa? No meu caso, atenção, no meu caso, porque há com certeza muitos casos diferentes, mas no meu caso eu posso te dizer que não tive qualquer dor. E quando eu digo não tive mesmo dores nenhumas, eu estou a ser o mais verdadeira possível. Lembro-me que eu fui para a cirurgia aí, no início da tarde. A última coisa que eu me lembro foi de conversar com o anestesista sobre conversas banais e adormeci. Não senti absolutamente nada. Quando acordei, passado 3 horas, continuei sem sentir dor. Estava com outra colega no quarto, uma rapariga que tinha ido fazer uma mamoplastia, e estávamos as duas no mesmo quarto e começámos a meter conversa uma com a outra. Eu sei que depressa começámos na galhofa a rir uma com a outra, porque ela também não tinha dores. Apareceram as enfermeiras, já perguntavam se a gente tinha fome, comemos uma sopa. Sei que galhofámos a noite toda, até que apagámos. No outro dia de manhã, tive uma consulta com a cirurgiã, com a doutora Luísa Magalhães Ramos, para ver se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo bem e deu uma alta para vir para casa. Não tive qualquer dor, aliás, tomei um Benuron ou outro, não por causa desta cirurgia, mas por causa da outra cirurgia que fiz ao mesmo tempo. Passado uma semana tive sérias dificuldades, não foi por causa da dor, mas foi por causa do comichão que a tala me começou a fazer. Porque com certeza o nariz começou a desinchar dentro da tala e começou a haver espaço ali e eu só tinha vontade de coçar. Passado 2 semanas, fui à consulta com a cirurgiã, com a doutora Luísa Magalhães Ramos, que me averiguou o nariz e tirou a tala para grande felicidade e alívio meu. E a doutora disse que o nariz estava ótimo, já estava bastante desinchado. Voltei para casa e no outro dia fui trabalhar, normalmente ainda com o nariz inchado. Em termos de hematomas dos olhos, é verdade, os famosos hematomas que tanto vimos nas fotos das rinoplastias, o hematoma é tanto maior quanto mais difícil a rinoplastia for. No meu caso, a rinoplastia não exigiu cartilagem, foi uma rinoplastia das mais simples. Tinha dito à doutora que não queria um nariz demasiado pequeno para a minha cara, porque eu tenho uma cara grande, principalmente tenho uns olhos grandes, tenho um nariz natural e acho que foi exatamente esse o resultado que obtive. Não no primeiro mês, porque já se sabe que estava muito inchado. Uma rinoplastia demora 6 meses a 1 ano a cicatrizar e a ficar o nariz o mais natural possível. E passados 5 anos, cá estou com o meu nariz funcional e perfeito para mim. Lembrem-se sempre de uma coisa, não são os outros que têm que estar satisfeitos com a vossa aparência ou mesmo com as vossas decisões em relação a ela. São vocês próprios é que têm de estar satisfeitos convosco próprios. E se vocês tomarem uma decisão de efetuar uma cirurgia, ou 2 ou várias, a decisão é vossa, a decisão não é dos outros, é vossa, a aparência é vossa, o risco é vosso, a expectativa é vossa e o resultado e a melhoria e a alegria que daí vem, a felicidade
que daí advém a autoestima é impagável. Eu, olhando para esta experiência, vejo-a sempre como uma experiência positiva na minha vida, uma experiência maravilhosa que eu nunca esquecerei e que mudou para sempre a minha autoestima e a minha vida por isso. Fiquem bem, se tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, vou deixar aqui o Messenger e o meu Facebook para poderem entrar em contato comigo. Sejam felizes. Beijinho grande.